Ei, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Deixa eu só ver aqui um volume aqui. Aumenta o volume aqui do computador, beleza? Vamos lá. Que Deus abençoe cada um de vocês. Prazer de novo estar aqui com vocês depois de um bom tempo, né? Tem bastante tempo que eu não venho aqui para essas gravações, mas tem trabalhado muito, graças a Deus, e é graças a Deus mesmo, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Então nós estamos aí de volta, né? Sempre com boas notícias, acompanhando aí essa evolução da Covid, que na verdade agora não é evolução, mas já é involução. Estamos aí acompanhando bem de perto e creio que em breve, né? Vamos esperar mais um pouquinho aí, mas assim, nós já estamos começando a voltar a pensar em reabrir a igreja, viu? Estamos começando a voltar a pensar em reabrir a igreja. Vamos ver como é que vão ser as coisas e aí a gente vai trabalhar nisso aí, tá bom? Vamos esperar só mais um pouquinho até os nossos idosos serem vacinados também. Vamos ver, mas Deus é que tem o tempo, não sou eu. Até então a estratégia de Deus para conosco tem dado certo, né? Então assim, eu peço a vocês que tenham paciência, porque o que Deus tem feito conosco, na verdade, é nos dar livramento o tempo inteiro, né? Então é exatamente isso. Vamos orar? Para que nós comecemos aí a nossa reunião na data de hoje, né? 3/2/2021, meu Deus do céu, fevereiro de 2021, o tempo está voando. Isso significa que Jesus Cristo já está às portas e nós vamos falar um pouquinho disso aí hoje, tá bom? Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tão grande oportunidade de retornar a gravar a Tua Palavra. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor Deus, por todos aqueles que o Senhor tem estendido a Tua mão. E por isso, Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor em todas as situações. Ó Deus, até então, nós temos visto muitas vitórias, Senhor Deus, que o Senhor tem dado para nós. E é claro, Senhor Deus, nós não podemos fechar essa oração sem agradecer. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que fale aos nossos corações, da mesma forma que o Senhor sempre tem falou ultimamente na palavra da Márcia. Deus, em nome de Jesus, abençoa aquela menina, que palavra maravilhosa. Pastora Sandra, a palavra dela foi maravilhosa. Senhor Deus, todos aqueles que têm pregado aqui, Deus, em nome de Jesus, pastor Antônio, Deus, abençoa cada um, porque a Tua palavra tem nos edificado, tem nos confortado, tem nos confrontado, tem nos exortado e, acima de todas as coisas, tem nos ensinado. Então, Deus, acalma o nosso coração para que nós tenhamos cada dia mais paciência para aguentar o tempo de hoje e que o Senhor possa nos ajudar todos os dias para que consigamos fazer isso. Recebe a nossa oração, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, hoje nós vamos falar um pouquinho de quem domina a sua mente, né? Esse quem é um quem assim, meio que o que domina a sua mente, quem domina a sua mente, né? Então nós temos que parar para pensar um pouquinho nisso, né? Como texto áureo, hoje nós vamos ler Filipenses 2:5. Filipenses capítulo 2, versículo 5. E a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha que bacana. Quem domina a sua mente? Está a sua mente de acordo com a mente de Jesus Cristo? Afinal de contas, a gente já leu várias vezes aí que Cristo é o cabeça desse corpo, e nós, se Ele é o cabeça, o corpo tem que agir segundo o que o cabeça pensa. Só que as partes desse corpo, que somos eu e você, também temos cabeça. Então tem hora que nós que nós queremos fazer algo pela nossa cabeça que não condiz com aquilo que está na cabeça daquele que realmente manda. Então nós temos que vigiar em relação a isso aí. Amém? Tomar uma aguinha. Como verdade prática nesse estudo, nós temos assim, olha, o substantivo mente, sentimento
entendimento pertencem à esfera do intelecto, que permite a pessoa aprender, desejar, pensar e agir. E é verdade. É na nossa mente que as coisas são formadas. Muitas vezes, nós vamos estudar isso hoje, às vezes a mente nossa é coração, né? Abre seu coração para mim. Na verdade, é abrir o que está na nossa mente, né? O que você está pensando aí e tal, né? Olha, eu sinto no meu coração que você hoje está triste. Se você percebe, o seu perceber, o seu agir, às vezes também tem a ver com mente, com coração, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí hoje. O que está aí na sua mente, né? O que tem dominado aí a sua mente, não é verdade? Então, na segunda-feira, leitura da segunda-feira, nós vamos ver Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, versículo 30. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e todas as suas forças. Ame o Senhor Jesus com a sua mente. Ame o Senhor Jesus Cristo com tudo o que está colocado na sua mente, com tudo que você aprendeu até hoje sobre Jesus. Ame o Senhor Jesus Cristo com tudo que você aprendeu hoje na palavra. Ame o Senhor Jesus com tudo aquilo que você aprendeu de acordo com a criação. Ame o Senhor Jesus Cristo de acordo com tudo que você aprendeu sobre o fim dos tempos. Ame o Senhor Jesus com o seu intelecto. Na terça-feira, a gente vai para Romanos capítulo 7, verso 25. Romanos, capítulo 7, verso 25, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei, mas com a carne, da lei do pecado. Paulo já nos dá aí uma pequena diferenciação de como é que a nossa mente, onde é que a nossa mente deve estar posicionada. A nossa mente deve estar posicionada na lei de Deus ou na lei dos homens. A nossa mente deve estar posicionada no espiritual ou na carne. Paulo já começa a nos mostrar onde deve estar posicionada a nossa mente. Esse lance de posicionar a nossa mente é extremamente importante, porque vocês veem que eu falo aqui o tempo inteiro de ser cidadão do reino dos céus, e não há como você ser cidadão do reino dos céus se a sua mente estiver posicionada no mundo, na carne. Dessa forma não se é cidadão do céu. Amém? Vamos para quarta-feira. Na leitura de quarta-feira, Romanos capítulo 8, versos 6 e 7. Na leitura de quarta-feira, Romanos capítulo 8, versos 6 e 7. A palavra do Senhor nos diz assim, olha: a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode se submeter. Olha que bacana. De novo, sobre um posicionamento da nossa mente. Se você está posicionado com a mente na carne, nos desejos e prazeres da carne, prazeres do mundo, certamente você não vai encontrar nenhuma posição sua como cidadão do céu. Certamente você não vai encontrar nenhuma posição sua dentro da sua mente, não tem absolutamente nada que tenha a ver com Deus. Mas se você tiver com a sua mente voltada para as coisas que são de Deus, automaticamente você está com a sua mente posicionada em Deus, no Espírito. Amém? Leitura da quinta-feira.
Romanos capítulo 12, verso 2, extremamente conhecido por todos nós. Romanos 12, 2. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tá vendo? Então, peraí. Quando a gente, eu posso falar, não se converte, na verdade, mas tem muita gente que vem de lar cristão. E muitas vezes as pessoas vêm de lar cristão e não agem como um cristão. Aí você pode falar assim comigo, mas ele não é convertido. Não sei, às vezes ele é convertido, mas não age como um cristão. Às vezes ele é convertido, mas a mente dele está posicionada mais na questão da carne do que na questão espiritual. Então, o que nós queremos dizer? Para os que são do mundo, há necessidade de um nascer de novo, uma regeneração. Nessa regeneração, há uma renovação da mente. Há um reposicionamento da mente. Aí, se há esse reposicionamento da mente, automaticamente toma-se a posição de Deus. Mas e quem já é cristão? Quem já é cristão, essa renovação também é um reposicionamento da mente. E quando há esse reposicionamento, de novo, esse reposicionamento da nossa mente, você faz parte do corpo de Cristo, né? Você passou a fazer parte do corpo de Cristo, você tira do foco aquilo que está na sua cabeça e traz aquilo para a sua cabeça, você traz aquilo que está na cabeça de Cristo. Isso é reposicionar, isso é renovar, isso é fazer com que a sua mente, nela somente aconteçam as coisas, os pensamentos, as percepções, as ações, as decisões que estão pautadas na cabeça de Cristo. E aí sim, quando a gente aprende a fazer dessa forma, a gente começa a pensar com a cabeça de Cristo. Amém? Leitura da sexta-feira, 1 Coríntios capítulo 2, verso... 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. 1 Coríntios capítulo 2, verso 16. Coríntios capítulo 2, verso 16. Aqui estamos, e a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Opa! Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Quem é que te deu conselho para que você começasse a pensar num reposicionamento da mente? Quem é que mostrou para você que o posicionamento da sua mente até então estava sendo carnal e havia a necessidade de ser espiritual? O Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não vai indicar outra coisa que não seja pensar com a cabeça de Cristo. Por isso que é importantíssimo nós termos o Espírito Santo de Deus. Amém? Na leitura do sábado, Colossenses capítulo 2, verso 18. Leitura do sábado, Colossenses capítulo 18. Não, capítulo 2, verso 18. Colossenses capítulo 2, verso 18, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humildade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa.
Aqui está falando de que quem são as pessoas que estão se relacionando conosco? O que essas pessoas têm pensado? O que elas têm pensado tem a ver com a nossa fé? Tem a ver com as nossas práticas? Tem a ver com aquilo que está passando na nossa cabeça? Porque a nossa cabeça está reposicionada com a cabeça de Cristo. Aquilo que essas pessoas que estão perto de nós, se estiver reposicionando como está a cabeça de Cristo na cabeça deles também, está lindo, maravilhoso. Se não, existe aí um erro do qual nós devemos evitar. Ou seja, relacionamentos de pessoas que não devem nos influenciar. Se você pegar um pouquinho, você vai perceber que a palavra do Senhor Jesus, não, mentira, lá em Gênesis a gente vê que o povo de Sete foi influenciado pela maldade do povo de Caim. Mais tarde, o povo de Jafé e Sem foi influenciado pela maldade de Cã. Está vendo? Então, nós temos que ver com quem que a gente está andando. A sua roda de amigos quem é? A turma que está no boteco? Que toma uma e acha engraçado falar de prostituição, palavrão e uma série de outras coisas? Tem um trem errado aí. Se for desse jeito, tenta reposicionar um pouquinho a sua mente e trazer para ela aquelas coisas que são verdadeiramente valores do céu. E essas pessoas que te influenciam a pensar desse jeito, inclusive palavrão e mais uma série de outras coisas, sai fora disso. Isso não cabe no povo de Deus. Amém? Leitura bíblica em classe. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, verso 4 até o 9. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma. Olha só que bacana. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, regozijai-vos. Não seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Que texto maravilhoso para a gente entender o que deve realmente estar na nossa mente. O que deve estar na nossa mente? Nós devemos parar para pensar e entender que na nossa mente as coisas que não têm os valores do céu não devem frequentar. E essa palavra que nós acabamos de ler, ela mostra exatamente como deve ser a nossa cabeça. E aí existe uma recompensa quando você começa a pensar dessa forma que Paulo ensina aos filipenses. Qual é a recompensa? A recompensa é que o Deus de paz será conosco. Mas que paz que é essa? A paz que excede todo o entendimento, que vai guardar os nossos corações. Por quê? Porque você pensa no que é verdadeiro, no que é honesto, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama. Você pensa dessa forma. Então o fato de você pensar dessa forma traz para você uma paz no seu coração. E aí Paulo vira para os filipenses e fala assim: alegrai-vos no Senhor, sempre alegrai-vos no Senhor. É isso que ele fala, amém? Na introdução desse estudo, nós vamos ficar com o seguinte sentido: olha, quem nasceu de novo é nova criatura.
Assim, a vida cristã é norteada pelo Espírito Santo. É verdade isso. Ou seja, há uma renovação da mente. Isso significa que nós, como cristãos, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Nesse estudo, né, nós vamos fazer uma introspectiva, né, uma reflexão, né, sobre a nossa maneira de viver, sobre as nossas atitudes, as nossas decisões, o que eu tenho escolhido, como é que eu tenho pensado as coisas, né? E realmente a gente tem que entender como é que é o processo disso aí, amém? Isso é na introdução. Veja você, sobre um pouquinho essa epístola aos Filipenses, a palavra diz da seguinte forma, a leitura diz da seguinte forma: Filipos era uma colônia romana e uma das principais cidades da Macedônia. Paulo esteve na cidade por ocasião da sua segunda viagem missionária e ali fundou uma primeira igreja europeia. Isso aconteceu na casa de uma empresária chamada Lídia, vendedora de púrpura. O apóstolo deixou a cidade por causa das pressões locais, mas o relacionamento entre ele e os filipenses continuou. Cerca de 10 anos depois, Paulo escreveu de Roma a esses irmãos por volta do ano 62 ou 63 ali depois de Cristo. Veja bem, nós lemos aqui que Paulo deixou a cidade por causa das pressões locais, mas o relacionamento dele com os filipenses ficou muito bacana. 10 anos depois ele escreve uma carta para os filipenses. Aí vem aquela pergunta: você está andando com quem? 10 anos é tempo suficiente para uma igreja ou se desenvolver ou apagar. No caso de Filipenses, a igreja se desenvolveu e ele manda algumas cartas para aquela igreja, mandou essa carta para aquela igreja. Só que existe ali alguma coisa que era preciso ser ajustado, porque 10 anos depois, naquela convivência entre os irmãos, acontecia alguma coisa que precisava ser ajustada. E Paulo dá esse ajuste para aquele povo. Só que o que acontece? O que está mais em voga aqui é quem é que anda com você, né? Com quem que você tem andado? Você tem andado com gente que preserva a fé? Você tem andado com gente que preserva a palavra de Deus? Você tem andado com gente cujo pensamento está o tempo inteiro nas coisas de Deus? Porque tem jeito, irmão, da gente andar no mundo pensando o tempo inteiro nas coisas de Deus. É muito bacana isso. Eu tenho essa experiência. E se você do outro lado aí não tem essa experiência, experimente andar o tempo inteiro nas coisas de Deus. Você vai ver como que realmente a paz que excede todo o entendimento toma o nosso coração. Amém? Então vamos falar um pouquinho da doutrina, né? O objetivo da carta que Paulo escreveu não era solucionar problema doutrinário nem relacionamentos entre os filipenses, pois eles haviam amadurecido rapidamente. Um dos propósitos da inscrição dessa carta está vinculado à amizade e ao amor recíproco de Paulo com os filipenses. Ou seja, ele gostava tanto daquele povo que ele falou assim: eu vou escrever uma cartinha bacana para vocês. Tinha problema de heresia naquela igreja? Tinha, mas periférico, ou seja, coisa que o amor tomava conta de tudo, né? Paulo, na hora que ele escreve, se você pegar o livro todo de Filipenses, ele vai falar um pouquinho disso aí, um pouquinho das heresias, né? Ele vai falar um pouquinho do legalismo, está lá no capítulo 3, né? Ele vai falar um pouquinho de uma série de outras coisas que havia na sinagoga. Lá não tinha sinagoga, eles não tinham sinagoga, né? Os filipenses não tinham sinagoga, eles congregavam nas casas, né? Mas aí isso mostra que, de certa forma, depois mais tarde, daqui a pouquinho nós vamos falar que ali haveria, pelo fato de congregar nas casas, começou a dar um pequeno probleminha ali, uma rusgazinha e tal, né? E as coisas começaram a acontecer, mas Paulo deixa isso tudo de lado e mostra simplesmente o tanto que ele amava e que ama aquela igreja, né? Então isso faz com que aquela população, que embora seja judaica, né, eles se consideravam romanos, né, mas cristãos convertidos, né?
Então, naquela igreja não havia nada que era muito grave. Por isso que Paulo escreveu, já começando com assim, regozijai-vos, lá no capítulo 4, ele escreve, regozijai-vos no Senhor, regozijai-vos, alegrai-vos sempre no Senhor, né? Sobre relacionamento, havia ali entre os filipenses alguns problemas que são próprios da natureza humana e comuns na igreja até hoje, né? Aí, por exemplo, quando você vê ele falando lá em Filipenses capítulo 1, depois em Filipenses capítulo 2, ele fala lá assim, ó, peço a vocês que ajudem as irmãs Evódia e Sintique, né? Isso ali mostra que tinha Filipenses capítulo 4, versículo 2, isso aí. Isso mostra que tinha ali um desentendimento entre essas duas donas aí, né? E esse desentendimento, gente, quantas e quantas são as pessoas que você hoje, dentro da igreja, vê que não topa muito bem a cara daquele outro fulano? Ou não topa muito bem a cara daquele outro ciclano? Ih, rapaz, não gosto muito daquele cara ali, não gosto muito não. Existe muito isso até hoje. Paulo trata isso pedindo que ajudem aquelas duas irmãs a ter uma mente renovada para que elas comecem não a pensar com a cabecinha orgulhosa, cabecinha rancorosa delas, mas sim com a cabeça de Jesus. Porque na cabeça de Jesus não existe rancor, não existe ódio, não existe orgulho, não existe rebeldia, não existe soberba. Não. Na cabeça de Jesus existem aquelas coisas todas que nós falamos ali quando a gente fez a leitura principal. E Paulo, então, ele pede para que as pessoas ajudem a Evódia e Sintique, que assumissem para elas ali a cabeça de Cristo, né? E é isso que é bacana. Então, o apelo de Paulo para esses filipenses era exatamente nesse sentido, né? Então, até hoje, nas igrejas, nós temos esses problemas de relacionamento entre os próprios cristãos. Mas a partir do momento em que o amadurecimento chega, né, que chega o ensino da palavra e que a gente aprende a pensar com a mente de Cristo, automaticamente as coisas mudam. Filipenses era uma epístola prática, ou seja, era uma epístola que, se você lê-la, né, em todos os capítulos, você vai ver que você deve não simplesmente ler, praticar. Ela tem pensamento teológico? Tem, ali no capítulo 2, versículos 5 até o 11, tem pensamento teológico, sim. Finalzinho do capítulo 3, tem pensamento teológico, sim, né? Mas acontece que ela é um ensino de prática, ou seja, você leu Filipenses e começou a praticar, você está crescendo no Espírito. Isso aqui é bacana, né? Texto 2, item tópico 2, sobre a mente no contexto bíblico. A mente no contexto bíblico, ela tem uma faculdade psicológica, ou seja, mente, entendimento, intelecto, pensamento, sentido, né? Essas palavras todas, elas têm algo que está ligado no psicológico do ser humano, compreensão, no raciocínio, no pensamento, na decisão. Mente, nesse caso aí, está tudo nisso, né? Está aí dentro. Então, você vê lá escrito na palavra da seguinte forma, senhora: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, sou escravo da lei do pecado. O que está falando disso aí? Com a mente, ou seja, Paulo já tinha a mente espiritual, então ele era completamente comandado pela lei de Deus. Mas toda vez que ele usava a mente dele e deixava com que pensamentos da carne entrassem, automaticamente ele serviria ao pecado. Não é diferente nem comigo, nem com você. Se nós deixarmos o pecado dominar a nossa mente, automaticamente o tempo inteiro, quem dominará a nossa mente serão pecados. Mas, se nós mantivermos firmes e deixar a nossa mente ser dominada pelo Espírito Santo de Deus, automaticamente viveremos sobre os ensinamentos de Deus. Amém? Então, é com essa mente que nós temos que desejar o tempo inteiro, né, que o controle, né, seja todo tomado pelo Espírito Santo. Paulo tinha o controle da mente dele todo tomado pelo Espírito Santo de Deus. Pode ser que tinha momentos que ele estava
Com a mente tomada pela carne? Sim, pode, perfeitamente. Mas, alguns não, a maioria desses momentos também eram tomados pelos pensamentos da lei de Deus. E a mente como forma de pensar? Como é que é esse negócio aí, né? A mente como forma de pensar, ela aparece lá no Novo Testamento, né? E é uma forma especial de pensar, né? Ou seja, o que tem ocupado a sua mente? O que você está pensando? Porque a gente pensa muito, os pensamentos eles vêm na nossa mente de acordo com o momento que você está vivendo. De repente, se você passa por um momento onde você deve ter uma reação violenta, os pensamentos que vêm na sua mente são pensamentos violentos. Se você passa por um momento onde você tem uma reação, que são momentos de paz, os pensamentos que vêm na sua mente são pensamentos de paz. Se você está numa situação em que existe um pensamento ou alguma coisa que bota em risco a vida sua ou de alguém, o pensamento que vem na sua cabeça é de insegurança. Se você está num momento em que há um problema de perigo, né? Você está passando por um momento perigosíssimo, aquele negócio, você vai passar numa ponte, só tem um lugar para você passar e só pode ser aquilo ali. Se você errar 1 milímetro, você cai lá dentro da água lá e é perigoso morrer, seu pensamento passa a sua morte. Então a nossa forma de pensar, ela é dada de acordo com as situações que a gente vive. Agora, o como pensar e no que pensar, aí depende. O que pensar e no que pensar depende do posicionamento que a sua mente tem. Ainda que você esteja passando situações de perigo, qual é o posicionamento que a sua mente tem? É em Cristo Jesus? Você pensa com a cabeça de Jesus? Então, a situação de perigo, ela vai ser analisada pela sua mente de acordo com a cabeça de Cristo. É uma situação violenta, ela vai ser analisada de acordo com a cabeça de Cristo. É uma situação de angústia, vai ser analisada de acordo com a cabeça de Cristo. Ou seja, independente daquilo que você estiver vivendo no momento, o pensamento que for entrar na sua cabeça, ele deve entrar de acordo com o que está na cabeça de Cristo, né? E é exatamente isso que nós temos que parar para pensar, né? Porque a nossa mente, ela deve ser sempre comandada pelo Espírito, né? E o que o Espírito Santo pensaria numa situação de perigo? Ele teria medo da morte? Não é para você também não ter medo da morte. Mas eu estou dizendo para vocês que é para você ter sempre a segurança de que Deus é contigo. Ter a segurança de que Deus te dá livramento mesmo em situações de perigo. É para você ter a segurança que em situações violentas, Deus ele te ajuda a pensar com capacidade para dominar aquela violência e agir com paz. É para você ter em mente que toda vez que você está numa situação de angústia, você pense com a cabeça de Cristo e automaticamente essa situação de angústia ela é trocada pela situação de paz. Por isso que é uma paz que excede todo o entendimento. Porque todo o entendimento ele entra na nossa cabeça de acordo com as situações que vivemos. E a paz que excede todo o entendimento, ela vai tomar conta do nosso pensamento em cada situação que nós estamos vivendo. E aí sim a gente começa a agir pelo Espírito o tempo inteiro. E agindo pelo Espírito, a gente automaticamente consegue ver aí que Deus é que está no controle da nossa vida. Amém? Como outro tema, a gente tem em mente que aquilo que está no nosso coração muitas vezes a gente considera o coração como o centro da vida física, né? Para nós que estamos em Deus, né? Nós temos que, na verdade, a palavra coração, na verdade, é aquilo que está na nossa mente. Abre o seu coração para mim, irmão. Fala para mim o que você tem no seu coração. O que você tem no seu coração, na verdade, é o que você tem na mente. O que você está pensando, né? Então, o nosso coração
na verdade, para muitos aí, ele é o centro da vida física. Para nós, além de ser o centro da vida física, ele é o centro da vida espiritual, porque ele tem tudo aquilo que está na mente. Então, esse coração aí, que tem mais a ver com mente do que o próprio coração, né, é algo que tem que ser guardado também às 7 chaves, para que esse coração seja ocupado com o cabeça, aquele que deve ocupar o trono no nosso coração, é aquele que tem que pensar de acordo com a cabeça dele, que é o próprio Jesus, né? Então é exatamente isso, né? A palavra de Deus, ela fala que o nosso coração é a sede do nosso pensamento e da nossa compreensão. Isso está lá em Provérbios capítulo 14, versículo 10, né? Aí quando você pega Provérbios capítulo 4, verso 23, você vai ver lá que está escrito o seguinte: olha, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou é do seu coração, ou seja, da sua mente, que as decisões vão ter que ser tomadas. E a partir do momento que você toma uma decisão no seu coração, que ela seja uma decisão que vai beneficiar não só a você, mas todos aqueles que estão ao redor, porque a sua decisão tem que vir de uma mente que está ocupada com a pureza, com o bem, com a benignidade, com a bondade, com tudo que é do Senhor Jesus, amém? Com a verdade, né? Com tudo que é do Senhor Jesus, amém? Sobre a mente de Cristo, a gente fala do sentimento de alegria. A palavra que nós lemos, ela fala assim, ó, alegrai-vos, né? Alegrai-vos, significa Paulo dizendo para eles assim, gente, aconteça o que estiver acontecendo com vocês aí, alegrai-vos, porque vocês estão em Cristo, né? Aí, quando Paulo fala disso, ele fala de uma alegria que deve ser inesgotável, de uma alegria que ela superpõe toda e qualquer situação que você estiver vivendo, né? Aí, como é que eu posso ser alegre se eu perdi, por exemplo, se o meu carro na enchente, né? Irmão, amém, glória a Deus, aleluia, seu carro foi embora na enchente, mas você está vivo e seus parentes estão todos vivos aí, e aí? Né? Como é que eu posso ser alegre se eu perdi a minha mãe na Covid? Amém, glória a Deus, aleluia. Sabe por quê? Porque você tem que ter a certeza de que Deus é que controla todas as coisas. E se você ainda está vivo, Deus é que é dono do seu fôlego. Se a sua mãe foi embora, Deus é dono do fôlego dela que levou embora. Então você serve a um Deus que é dono de todas as coisas. Então, independente do que estiver acontecendo, alegrai-vos no Senhor, porque você serve a um Deus todo-poderoso, que criou todas as coisas, controla todas as coisas e usa inclusive você para que todas as coisas sejam dominadas. Isso é que é bacana. Quando a gente leu lá na palavra lá, Deus fala assim, equidade, né, que mantenha a equidade entre os irmãos, né? Eu vou até voltar lá para vocês terem uma ideia, que fala da seguinte forma: seja a vossa equidade notória a todos os homens. O que é essa equidade aqui? A benevolência. Seja igual juntamente com as suas ações com todo mundo, né? Que você possa agir do mesmo jeito com todas as pessoas. Essa equidade vai fazer com que você seja compreensivo, bondoso, benigno em todas as situações, né? Você será moderado naquilo que você pensa, né? Nem dado ao limite máximo, nem dado ao limite mínimo. Você vai ali, racional, sabe decidir. O que está no seu pensamento não é o seu pensamento, tem que ser o pensamento de Cristo, e Cristo é moderado em todas as situações, né? Então essa que deve ser a atitude daquele que está em Cristo Jesus, né? Aquele que é rodeado pelo pensamento de Deus, ele deve agir dessa forma, de forma moderada, né? Ainda nesse versículo fala o seguinte, olha, perto está o Senhor. Gente, em tempos de violência, num mundo perdido, num mundo agitado, num mundo que não fala mais de Deus, na verdadeira cidade de Noé, de Enoque, vamos dizer assim, né? Em tempos de cidade de Enoque, nós temos que agir de forma diferente,
Nós temos que pensar com a cabeça de Cristo. Isso significa que, por mais que o mundo pense de forma violenta, por mais que o mundo pense de forma mentirosa, corrupta, né, nós temos que pensar com moderação e sempre tendo dentro da nossa mente tudo aquilo que Jesus Cristo nos disse, né, ali na palavra de Filipenses, né. Outra coisa que é extremamente importante nós termos na nossa mente, né, que aqui a gente leu da seguinte forma, está escrito aqui assim, quer ver? Olha, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração, súplicas, com o quê? Com ação de graças, irmãos. Pastora Sandra pregou aqui a última vez, falando sobre, foi antes da Márcia que ela fez essa pregação, falando como nós devemos ser agradecidos a Deus, né? Ele falou, aquele que não é agradecido a Deus, parece que anda com a nuvenzinha negra, é doente, não consegue perceber as coisas boas, só tem olhares para coisas ruins, só tem olhares para enxergar coisas ruins. Não, irmão, não, que seja sempre coisa boa, apesar de toda a situação. Dá uma olhada ali nos entremeios ali, que você vai achar uma coisa boa para você pensar. A situação ela não é de todo ruim, não, muito pelo contrário. É ruim para quem só tem olhos para ver coisa ruim, mas você que está no Senhor, uma mente renovada, pensa com a cabeça de Cristo, a situação é boa. Ou você acha que quando Jesus Cristo veio ao mundo, estava tudo lindo, maravilhoso, ele só enxergava coisa boa? Não, irmão, não, muito pelo contrário, ele consertava um monte de coisa ruim. Naquela época, milagre de coxo andar, cego enxergar, né? Toma sua cama aí, pega e anda aí, perdão dos pecados. Isso acontece até hoje, comigo e com você. Ele me fez enxergar, me tirou da cegueira espiritual, isso é um milagre maravilhoso. Ele me fez andar rumo à obra e o alvo que ele tem para ele conquistar, porque aquilo que ele tem como alvo para conquistar, ele usa a mim e a você para alcançar, né? Ele fez nós coxos andar rumo a esse alvo, né? Deus ele executou maravilhas num mundo que estava completamente perdido, cheio de hipócritas ensinando a palavra dele de forma completamente errada, porque eles ensinavam e não praticavam. Jesus Cristo entra naquele lugar e muda completamente aqueles pensamentos daquelas pessoas e faz com que eles comecem a enxergar que no mundo de caos havia como se pensar diferente. Então, a nossa gratidão, ela deve ser voltada para exatamente isso aí. Onde tiver tudo ruim, irmão, dá uma olhadinha que você vai conseguir enxergar uma coisa boa ali, certo? Então, temos que pensar com gratidão. Por isso que Paulo falou, olha, a alegria do Senhor é a nossa força. Está lá em Neemias, capítulo 8, verso 10. Né? Não foi Paulo que falou, não, mentira. Está lá escrito em Neemias, né? No capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. E não é que é verdade? Você está no Senhor? Tá? Então não tem situação ruim, não, irmão. Tem situação que te ensina. Tem situação de aperto, angústia, dor, às vezes um sofrimentozinho. Ai, meu Deus, e agora? Será que eu passo por isso? Mas tem vitória. Por isso, pelo fato de ter vitória, que nós estamos no Senhor, é que a gente deve nos alegrar. Amém? E aí, vem aí, dizendo o seguinte, olha, a paz de Deus, que excede todo pensamento, essa paz maravilhosa, que está acima de todas as coisas, ela começa a ocupar o nosso coração. Aí é o nosso coração mente, né? Ela começa a ocupar a mente. A situação está um caos, nós que somos mais ou menos normal, nós vamos vacinar só lá para outubro fora. Não tem problema não, em nome de Jesus nós estamos protegidos, conseguimos livramento, glória a Deus, aleluia, e Deus tem nos ajudado até então, né? Então é isso, né? Vamos ver as coisas de forma diferente e vamos guardar essa paz que excede todo o entendimento no nosso coração, na nossa mente, porque quando a gente tem paz para decidir, você toma decisões muito certas, irmãos, muito assertivas.
Mas se você não tem paz para decidir, significa que você está com o coração endurecido, a sua mente está endurecida, você está pensando de forma errada, você está pensando de forma pecaminosa, e aí automaticamente as suas decisões vão conduzir você para esse caminho. Mas com paz não, porque se você tem a paz de Deus que excede todo entendimento, é porque você está pensando conforme Deus quer. E aí aquilo que é puro, agradável, perfeito, aquilo que é verdade, aquilo que é de bom ânimo, aquilo que ocupa seu coração, irmão. E aí isso traz para você, todas as suas decisões fazem com que você fique em paz. E é exatamente isso. Guardemos as nossas mentes para que nós possamos estar em paz, né? Como conclusão, a gente fala da seguinte forma: o nosso comportamento na vida diária, no lar, na igreja, no trabalho, na sociedade, reflete o que há em nosso coração. Isso mostra por si só quem domina a nossa mente. Há pontos na fé cristã que são inegociáveis, e quem é dominado pelo Espírito não abre mão da sua fé, nem cede 1 milímetro sequer na fidelidade a Deus. Esse Espírito que domina a mente dos crentes fiéis em Cristo Jesus. Amém? Finalizamos aqui hoje. Eu gostaria que você pensasse, para ver o que realmente tem no seu pensamento, o que tem na sua mente aí. Como é que você está andando? Ela está posicionada onde? Nas coisas que são da carne ou posicionada nas coisas que são de Deus? Tente, se porventura você perceber que tem mais coisas da carne dominando a sua mente, reposicione a sua mente. Porque Jesus está às portas, e Ele quer chegar e encontrar a gente com a nossa mente completamente vazia de nós, mas cheia daquilo que está na mente dEle. É exatamente isso que Deus quer de mim e de você, e que Ele venha, que venha bem rápido, mas que Ele venha e encontre as nossas cabeças pensando segundo tudo aquilo que Ele nos ensinou e tudo aquilo que Ele pensa. Amém? É o que eu desejo para a minha vida, para a sua vida, para que nós possamos juntos sermos arrebatados no Senhor em breve momento, porque o arrebatamento já está quase acontecendo. Amém? Seja muito feliz, é o que eu desejo a você, em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem falado. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem tomado conta de nós. Obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor tem nos dado livramento, e acima de todas as coisas, obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos ensinando como o Senhor quer que a gente reposicione a nossa mente para que as nossas decisões sejam as mais acertadas possíveis. Uma das coisas que nós sabemos que o Senhor quer em nós, ó Deus, é garantir em nós a paz, mas aquela paz que excede a todo o entendimento, porque todas as nossas decisões, se forem tomadas, Senhor Deus, de acordo com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, certamente essa paz, ela morará nos nossos pensamentos. Por isso, Pai, eu quero agradecer ao Senhor. Muito obrigado. Continue sim, Senhor Deus, nos ensinando cada um dos nossos irmãos a fazer as coisas que estão, Senhor Deus, dentro da mente, mas fazer aquilo que está dentro da mente, mas uma mente que tem trabalhado segundo aquilo que o Senhor tem ensinado. Uma mente que tem escolhido segundo aquilo que o Senhor tem ensinado. Uma mente que tem escolhido segundo aquilo que o Senhor tem nos chamado a ser, que são os cidadãos dos céus. Que o Senhor continue fazendo isso conosco, para que nós todos os dias tenhamos experiências infindáveis com o Senhor, que é o que nós te pedimos sempre em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvado seja Deus, fiquem com Deus. Eu quero agradecer a cada um de vocês mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês, sempre. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Amém.